Gente, mais um dia na rede. É um dia hoje de muito otimismo da minha parte, porque eu sempre falo que eu tenho grandes amigos, né, feras. E estou com uma pessoa aqui hoje que o nosso relacionamento não é de tanto tempo, mas nós temos algumas semelhanças, né? Então, eu sou engenheiro civil há mais de 35 anos e hoje nós estamos com um engenheiro aqui de alto nível, né, que eu queria te cumprimentar, doutor Jamil, né? Muito obrigado. E hoje nós vamos fazer o programa num formato um pouquinho diferente, né? Jamil tem muitas coisas maravilhosas para conversar com vocês. Eu vou deixar ele no ar com vocês, tá? E eu te desejar boa sorte e traga esses conteúdos que você é mestre, porque esses conteúdos são muito necessários para a nossa engenharia no nosso cotidiano. Ok. Prazer te receber. Tá bom. Com o nosso público, Muito doutor. Obrigado. Ok, conforme o Luiz Carlos falou, nos apresentou, nos dando essa bela oportunidade de poder falar um pouco sobre o tema sobre o qual nos dedicamos durante toda a nossa vida, que foi a incorporação de edifícios, sobretudo neste momento de crise que o país atravessa. Crise, aliás, que me parece, sempre tenho me reportado com muita ênfase nisso, a mim me parece ser maior do que ela efetivamente é. Porque, veja, você liga a televisão, só escuta uma palavra. Crise, 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 crise. Você abre o jornal, a mesma coisa. Crise, crise, desemprego, desemprego. Você começa a entrar num processo de medo que acaba ela tornando-se para você maior e lhe agredindo mais do que ela de fato é na realidade. Eu penso que o cenário atual é bastante propício ao empreendedorismo, à incorporação de edifícios. Eu explico essa frase. A gente já vivenciou toda a história da incorporação imobiliária no país, tema a que nos dedicamos durante 42 anos. A incorporação imobiliária tem 52 anos, portanto, praticamente vivenciamos toda a sua história. Em todos os momentos em que ela esteve bombando, em que ela esteve bastante fomentada, nestes momentos, seguramente foram os meus piores momentos. Por quê? Porque os estrangeiros vieram incorporar, como a lei permite. Quem são os estrangeiros? São profissionais de outras atividades que a lei permite que eles empreendam. Por exemplo, os médicos, os dentistas, os advogados, os comerciantes, os padeiros. A mão de obra seguramente vai faltar, porque muita gente empreendendo. O vendedor de materiais não faz nenhuma questão de vender para você, porque tem 10 para comprar. É nesse ambiente poluído que você deseja trabalhar? Hoje, não há um estrangeiro incorporando. Só fica no mercado os poucos que têm informação. A mão de obra, obviamente, sobrando. O vendedor de materiais tem que vender de qualquer maneira ou ele terá que fechar a loja. Comece a ver o empreendedorismo sob essa ótica. Vai ver que, de fato, é um momento privilegiado para a incorporação imobiliária. Agora, é necessário informação, e muita, como todas as atividades da vida. É muito triste a gente ter que afirmar, por constatação estatística, de que as duas tônicas dominantes da nossa área, entre nós empreendedores, são, lamentavelmente, a desinformação e o empirismo. Quando a incorporação imobiliária é planejada, com informação, vai gerar números que vão ser seguidos como uma bíblia, independentemente se há crise ou se não há crise, porque o incorporador segue números. Eu gostaria de conceituá-la, falar um pouquinho sobre a parte legal da incorporação imobiliária. Ela foi criada em dezembro de 1964, em pleno regime da ditadura militar, através da Lei 4591 de 1964. Esta lei
criou para trabalhar no teatro da incorporação imobiliária 3 protagonistas, 3 atores principais. Todo o resto é coadjuvante. O cérebro, que é o incorporador, que é um prestador de serviço apenas, ao contrário do que pensa o mercado, que utiliza a matéria-prima deste proprietário de terreno para fazer o empreendimento com dinheiro do comprador. É a venda em planta, esta é a incorporação imobiliária clássica. Quer dizer, quem arca com as despesas é o comprador, não o incorporador. Então, por exemplo, uma pessoa que não tenha nenhum dinheiro poderia comprar um terreno de R$1 milhão? Pode e deve. Para pagar como se ele não tem dinheiro? Como o legislador previu, com unidades a serem construídas no local, a popular permuta. E deve por motivos óbvios, porque se ele despendeu dinheiro para adquirir um terreno, vai ter que se reembolsar desse terreno, desse dinheiro que ele despendeu no momento que for vender. Se ele não gastou dinheiro para comprar o terreno, não há nada para se reembolsar, sairá quilômetros à frente, evidentemente, nesta competição do mercado. Bem, entretanto, existem algumas questões muito polêmicas que a gente gostaria de abordar aqui. A primeira é o oferecimento daquele empreendimento ao mercado antes de ter a incorporação devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Isso é uma falta extremamente grave do incorporador, a lei configura isso uma contravenção relativa à economia popular. Por quê? Porque se você está vendendo um apartamento pronto, o risco do comprador é mínimo. Ele chega lá, olha, se lhe agradar, ele compra e ponto. Mas outra coisa é a venda em planta, em que ele está comprando papel. Então, esse papel precisa ter a chancela do oficial do cartório de registro de imóveis, onde ele vai examinar toda a papelada e, se convencendo que ela está toda segura para o comprador, ele então registra, habilitando você a iniciar as vendas no mercado. A outra questão muito polêmica é a necessidade, na hora da venda de um apartamento, por exemplo, você discriminar no contrato de venda, daquele preço que você vendeu, qual é o componente da construção e qual é o componente do que se chama de fração ideal, que é um somatório do terreno, do custo do terreno, com mais todos os custos que o incorporador teve, como propaganda, como corretores, como advogado, etc., e o próprio lucro do incorporador. Esse somatório chama-se fração ideal em valor, pela própria lei. Quando se discrimina isso no contrato, evidentemente, o comprador terá todas as condições de fazer uma avaliação técnica e, por livre arbítrio, comprar ou não. Quando o incorporador não faz essa discriminação no contrato de venda, o comprador só poderá fazer uma avaliação superficial, que é tudo que o legislador não quis. Daí, essa necessidade. Esses dois pontos são, de fato, polêmicos, porque, como reina a desinformação no mercado, muitos entendem da não necessidade desses procedimentos. Agora, evidentemente que ela é formada de 3 áreas. A parte técnica, a área técnica, que vai desde do próprio projeto de arquitetura, estudos de viabilidade, etc. A parte jurídica, que é o respeito à Lei 4591, e a parte comercial também, né? As tabelas de vendas bem montadas, etc. Não adianta o incorporador ter uma parte técnica muito bem planejada se ele fere a lei ou se ele não está de acordo com a área comercial. Portanto, para ela ter sucesso, é fundamental que as 3 áreas, técnica, jurídica e comercial, estejam em plena harmonia, de acordo com a informação. Bem, o lema maior da incorporação imobiliária, que muitos têm dificuldade de compreender no mercado, sobretudo nesse momento de crise que o país atravessa, é que não existe incorporação fracassada. Quem diz essa expressão é porque não tem informação. Existe incorporação inadequada
para aquele local. Quando ela é bem planejada, em momentos de crise, o incorporador seguramente terá sucesso. Eu explico em números para que fique bastante claro essa nossa colocação. Se em um momento de economia forte, crescente, boa, como já tivemos em várias fases aí, um certo apartamento seria vendido nessas condições por R$1 milhão. Se hoje, com a crise, eu só consigo vendê-lo, digamos, por R$600 mil, com a crise, número que eu vou buscar no mercado, através de pesquisa de mercado, por 600 mil, eu consigo vender esse apartamento? Na crise, consigo. Um apartamento que era vendido por 1 milhão antes. Tá bom. A partir desse número, eu vou fazer um estudo de viabilidade econômica e financeira. Se esse estudo, ao final, conduzir a um lucro desta incorporação bom para o incorporador, o que pode dar errado? Portanto, atribuir à crise, à falta de dinheiro, à alta competitividade, a qualquer adversidade, o insucesso de uma incorporação imobiliária não cola. Faltou informação. O incorporador imprime o sucesso dela com essa dinâmica, digamos assim, de trás para diante, partindo do preço máximo, preço vendável, hoje na crise, e até descobrir qual é o seu lucro. Sendo ele bom, ele vai seguir aqueles números como uma bíblia, evidentemente. Agora, existem muitos mecanismos previstos na lei para fomentar essas vendas em planta, porque veja que o incorporador ele tem uma dificuldade de colocação dessas unidades no mercado, porque ele está vendendo papel. É diferente de vender um apartamento pronto. Um apartamento pronto, qualquer criança até poderia vendê-lo. Abre a porta e fala, mostra para o comprador, é isso aqui, ó, e o preço é tanto. Não há necessidade de nenhuma informação. Diferentemente de vender papel. Então, é preciso ganhar a credibilidade do comprador. Por isso que o legislador disponibilizou alguns mecanismos. Um deles é o chamado patrimônio de afetação. É um dos mais importantes mecanismos de fomento às vendas, já que vai aumentar a segurança do comprador, reduzindo o seu risco a praticamente zero. Essa palavra é um pouco estranha para o cidadão comum, porque ela é uma palavra do advogado, é uma palavra jurídica. Afetar significa ligar a um fim. Que fim? O fim de concluir a obra de qualquer maneira. Então, por esse mecanismo, que tem custo zero, ele não gera custo, zero para você, zero para o comprador, é apenas uma cartinha encaminhada ao cartório de registro de imóveis, criando esse mecanismo, patrimônio de afetação, por ele, aquela obra ficará blindada, separada, apartada das outras obras da empresa e do patrimônio da própria empresa. De maneira que, se o incorporador vier a ter uma adversidade antes de terminar a obra, antes de lhe entregar o seu apartamento, se vier a ter a falir, por exemplo, a quebrar, aquela obra não se agregará à massa falida que vai ser constituída. Ela está blindada. O grupo vai dar uma banana para o incorporador que quebrou e vão continuar a obra. Ela não se agregará à massa falida. Portanto, é uma segurança enorme para o comprador, e o comprador minimamente informado jamais poderia entrar numa incorporação imobiliária, comprar um apartamento em planta, sem exigir do incorporador que ele adote o patrimônio de afetação, já que ele é opcional. As unidades, porventura, não vendidas nesse empreendimento pertencerão aos condôminos. Não poderão ficar com elas, terão que leiloá-las num leilão extrajudicial, tirou o legislador da justiça pela celeridade, e todo o dinheiro arrecadado nesse leilão é colocado nessa conta bancária para fazer a obra, de modo que é certo que a obra vai chegar ao seu final e vai até sobrar dinheiro, evidentemente. Entretanto, pela lei, esse dinheiro não pertencerá, essa sobra não pertencerá ao grupo.
terá que ser arrecadada a massa falida, porque o objetivo dele é concluir a obra de qualquer maneira. Bem, evidentemente que a incorporação imobiliária é um grande fomento para a economia. E um dos fatores que também é um tremendo motivador das vendas para que ela consiga fomentar a economia é o fato de que o conflito entre o incorporador e o comprador ou condômino será inerente ao processo. Porque, veja, é a venda do produto de maior valor que existe no mercado, que é um apartamento, por exemplo, vendido possivelmente ao mais leigo do mercado, porque o comprador é totalmente leigo na área imobiliária. Então, o conflito é inerente ao processo. É praticamente impossível evitá-lo. Onde os conflitos são resolvidos? Na nossa justiça comum, na nossa justiça estatal. Sabe aquela cláusula que você coloca no final de qualquer contrato, que já é uma cláusula cultural? O foro da cidade tal para resolver qualquer conflito? Talvez não saiba que acabou com esta cláusula de escolher a justiça comum, a justiça estatal, para resolver esses conflitos. Só que, lamentavelmente, ela está extremamente sobrecarregada. E sem contar que o julgador é um generalista. Porque, veja, os juízes são pessoas sérias, estudiosas, comprometidas, mas não são deuses para entender tudo de tudo. Então, o juiz que vai julgar você possivelmente nem saiba o que seja uma incorporação imobiliária, porque cai na mão dele todo tipo de processo. Então, ela tem, no nosso entendimento, dois problemas graves à justiça estatal. Ela é extremamente lenta, permite 1 milhão de recursos e a decisão está na mão de um julgador. Isso contraria até o bom senso, a ordem natural das coisas. Em todas as épocas, desde os primórdios da civilização até o primeiríssimo mundo, chamado os países escandinavos, hoje, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia, por exemplo, sempre em toda a história, o julgador é um especialista. Eu explico. Nos primórdios da civilização, quando dois índios disputavam uma Índia, disputavam na faca? Não. Havia regras. Tinham que ir ao ancião da tribo. Por quê? Porque ele já teve 5 casamentos. Então ele é um especialista em casamentos. Então lá na hora, com toda a experiência de vida dele, ele vai decidir com propriedade e celeridade. Ela vai ficar com você. Com você não. Com você ela não vai ser feliz. Então, veja que a decisão tem que vir de um especialista, que a justiça comum não tem como ofertar, porque o julgador é um generalista, como nós falamos. Por isso que surgiu no Brasil há 20 anos, em 1996, a justiça privada, que é a arbitragem. Aí sim seus problemas acabaram. Se houver um conflito na incorporação imobiliária, você vai decidir o conflito na justiça privada, na arbitragem. Lá, o processo não pode ultrapassar 6 meses. É da lei. A lei 9.307. Quase sempre ela acaba em algumas semanas. O julgador é um especialista. É esta condição para ser juiz ou árbitro da justiça privada. Por exemplo, aqui na cidade de Belo Horizonte, nós temos 3 câmaras de arbitragem. Sendo uma delas do próprio CREA. Os CREAs têm feito esse movimento nacional para criar a sua própria câmara de arbitragem. Você já imaginou? Você solucionar os conflitos de uma incorporação imobiliária, que é uma área eminentemente técnica, no CREA do seu estado? Veja que credibilidade que dá essa decisão. Não pode haver recursos,
Porque recorrer a quem? Se a decisão veio de um especialista. Ela serve para tudo, à exceção de 3 áreas onde ela não pode ser aplicada. Não pode ser aplicada à justiça privada, na área de família, na área penal e na área tributária. Para todo o resto, arbitragem. Aí seus problemas acabaram. Como adotá-la? Muito simples. Basta substituir esta última cláusula de qualquer contrato na vida que fala o fora da cidade, tal, tirar aquilo fora e substituir pela cláusula compromissória da arbitragem, que são as próprias câmaras que fornecem o modelo delas. Para qualquer uma das câmaras, se você ligar para lá, fizer um e-mail para lá, ele vai lhe fornecer o modelo da cláusula compromissória que você vai trocar por isso aí. E se o comprador, que não está acostumado culturalmente com esse tipo de cláusula, achar inconveniente ou não entender o que ela significa, achar estranho, porque está acostumado com a outra, o fora da cidade tal, se ao questionar o incorporador e o incorporador explicar o que ela significa, se ainda assim ele não quiser comprar, melhor que não compre. Porque quem não gosta da arbitragem, bom sujeito não é. Por que ele não quer resolver os conflitos num local que será decidido em pouco tempo por um especialista? Por que ele quer a justiça comum, que pode demorar na incorporação imobiliária até 20 anos, muitas vezes, até décadas, pelo tanto que ela está sobrecarregada de processo? Você sabia que há hoje em andamento mais de 100 milhões de processos no Brasil? Cada juiz da justiça comum tem, em média, hoje, em andamento, 10 mil processos. Cada um deles com a média de 1 metro de altura de papel. Quando ou se ele for ler com toda a propriedade um processo desse, página por página, para prolatar uma sentença justa, ele vai levar 15 dias. Quando ele terminar de ler esse processo e prolatar uma sentença justa, já terão entrado 8 novos processos. E assim ela vai só emperrando. Não é? Então, por isso é que há 20 anos foi criada a justiça privada, como é no primeiríssimo mundo, nos países escandinavos, onde praticamente todos os conflitos são resolvidos na justiça privada. No primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, 80% dos processos são resolvidos na justiça privada. É uma questão cultural, meramente cultural. O brasileiro tem a cultura judicialista, que nós temos que eliminar. Temos que entender que o mundo atual pede a mediação, a conciliação, a arbitragem, o acordo, não a briga. Porque a briga não interessa a nenhuma das partes. Ela só gera mais desgaste, dinheiro, tempo, precisa de um estômago para enfrentar um processo na justiça comum. Por isso é que ela cai como uma luva. É muito triste saber e comprovar, estatisticamente dizendo, que depois de 2 décadas de existência da justiça privada no Brasil, poucos são os cidadãos brasileiros que têm conhecimento dela. Então, espero que essa nossa pequena palestra possa lhe auxiliar, pelo menos nesse particular, para qualquer contrato que você fizer na vida, tire aquela cláusula final fora da cidade tal e substitua pela cláusula compromissória da arbitragem. Bem, a incorporação imobiliária, evidentemente, ela é extremamente importante para o fomento da economia do país, porque ela é a bola mestre da economia deste país. É ela que coloca em campo mais de 80% dos canteiros de obra dos condomínios edilícios deste país. Essa palavra edilício é para significar o nosso condomínio, para diferenciar de outros. O nosso condomínio de apartamentos, de salas, essa palavra estranha do Código Civil é porque ela veio da Roma Antiga, em que o magistrado que cuidava dos edifícios públicos era o edil, daí o nosso condomínio edilício. Cada um desses canteiros de obra que eu disse, abraça
a grande massa trabalhadora mais desqualificada que existe, que é o servente de obra, que nunca conseguiria emprego em outra área. Veja a nobreza da nossa área. Ela é tremenda fonte geradora de empregos. Uma obra simples gera aí 20 empregos diretos ao mínimo, 200 indiretos ao mínimo. Faz rodar a economia, faz rodar a indústria do cimento, a indústria da madeira, do vidro, da cerâmica, da tinta. E, sobretudo, ela realiza o sonho das pessoas. Que atividade realiza sonhos? A incorporação imobiliária realiza o sonho da casa própria. Por isso é que ela é uma atividade, sendo muito nobre, extremamente rentável. Talvez a atividade profissional mais rentável que existe no nosso país. É claro que o tempo que nos foi dado é um tempo relativamente curto, mas pensamos fazer uma exposição assim um pouco sucinta, apenas para despertar em você que está nos ouvindo o objetivo da incorporação imobiliária. E gostaria de, nessa parte final da nossa pequena exposição, dizer que, sentindo a extrema desinformação que existe no mercado sobre a incorporação imobiliária, depois que dedicamos a esse único tema durante 42 anos da nossa vida, achamos que poderíamos contribuir para os mais novos, formatando todo esse conhecimento que adquirimos ao longo de 42 anos, num pacotinho de 30 horas, que é ofertado ao mercado sob nome de curso Incorporação de Edifícios. Esse pacotinho, esse curso Incorporação de Edifícios, é ministrado no país inteiro e existe há 16 anos já, tendo tido mais de 13 mil alunos. Ele é ministrado quase todos os meses na cidade de Belo Horizonte e uma vez por mês em outra capital do país em todo esse tempo. Também para aquele interessado que não tenha condições de participar de uma turma dessa, criamos a sua versão online, pela internet, onde o aluno, o interessado, participa do curso na sua própria casa, faz o curso de acordo com a sua conveniência. Na versão online, ele tem 40 horas, um pouquinho mais extenso, embora não tenha uma única palavra a mais, porque como ele foi realizado, como eu ministrei o curso para uma câmera, evidentemente que ele é mais bem pronunciado, ele segue uma outra dinâmica acadêmica. E por isso ele tem 40 horas. O valor do investimento para eles são considerados por mim como simbólicos, que o objetivo foi apenas e exclusivamente levar informação às pessoas. Não foi financeiro, tanto que o valor do investimento é meramente simbólico. Todas as informações, se você se interessar, e gostaria também de dizer que esse curso é disciplina em cursos de pós-graduação e MBA em diversas universidades, como, por exemplo, instituições de ensino também, como a Fundação Getúlio Vargas, como a Fundação Dom Cabral, como a UFMG, como a PUC Minas e dentre várias outras. Então, todas as informações sobre esse pacotinho, caso você deseje se interessar pelo tema, poderá obter no site do nosso curso, que é www.incorporaçãodeedifícios.com.br. Neste site você encontrará lá, primeiro, o menu Agenda, onde poderá comprovar, verificar todas as turmas que serão realizadas até o final do ano de 2016 nas diversas cidades do país. Terá acesso pelo site também ao curso online, mas a parte que nos dá o maior prazer. Você poderá constatar lá depoimentos espontâneos de mais de 100 alunos, onde a condição que exigimos
para o aluno que desejar emitir seu depoimento é citar lá o seu próprio e-mail. Ninguém toma essa precaução, esse cuidado neste país. É uma situação que nós exigimos em nome da ética, em nome da seriedade. Poderá verificar lá o tanto que, de fato, o nosso curso tem atendido às aspirações do mercado, que nos gratifica muito. E eu gostaria de encerrar essa breve exposição com uma mensagem final que entendemos ser da nossa obrigação ética. Já falamos que a informação é extremamente importante na incorporação imobiliária. Mas ela sozinha não basta. É preciso mais. É preciso empunhar a bandeira da ética, que é o que falta na área imobiliária. Aí sim, podemos assegurar. Informação mais ética, podemos assegurar que o resultado virá. Muito obrigado a todos pela participação, pela presença ao assistir essa breve exposição e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.